Por que ninguém entende essas Bíblias, essas traduções mais antigas, como Almeida Revista Corrigida, né? Você tem outras aí que eu poderia citar. Por que a gente não entende essa linguagem, né? Na verdade, as pessoas elas fingem que entendem, é fácil de entender, e usa bastante. Eu, pessoalmente mesmo, sou usuário da Almeida Revista Corrigida, que não é uma crítica assim, como fosse um crítico mesmo, alguém que não gosta da tradução, mas apenas para demonstrar que essas traduções elas são incompreensíveis em muitos pontos, faz com que o leitor não consiga entender exatamente o que está sendo colocado ali. E a exemplo disso, nós temos outras Bíblias também que fazem essa mesma tradução que eu vou estar apresentando aqui para vocês. A Ave Maria, em alguma tradução, principalmente online, que eu já consultei, você tem essa mesma tradução. Você tem a Bíblia de Jerusalém, essa mesma tradução. Você tem, possivelmente, ali a CF também faz essa mesma tradução. Você tem ali outras Bíblias, por exemplo, a Almeida Atualizada também faz essa tradução, pelo menos em alguma das versões, das edições. E a NA, ela foge dessa tradução, ela já coloca uma outra tradução. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 5 diz, na corrigida, né? Essa aqui é a minha de 95, tem outra ali também de 2009, por ali assim. E ela traz exatamente o texto de Efésios 1 e 5, e diz, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando uma pessoa mediana, brasileira mediana, ela chega diante da palavra beneplácito, ela não tem como saber de jeito maneiro o que é um beneplácito. Hoje, essa tradução, ela já torna extremamente difícil o entendimento bíblico. Você tem que andar com um dicionário da língua portuguesa, ou você tem que andar com um dicionário teológico, ou às vezes até um dicionário de grego para você entender o que essa palavra significa, né? Por mais que você comente aí, eu entendo, eu sei o que é um beneplácito, mas sem o direcionamento teológico, sem a explicação, sem a nota de rodapé, sem um dicionário, sem um comentário explicando o que é beneplácito, você não vai saber o que é o que é o beneplácito. Comenta aí, deixa nos comentários o que seria o tal do beneplácito, né? Então, diz que aqui exatamente, Paulo vai usar em outro texto aqui também, né, o beneplácito, e nos predestinou, predestinação, ok, você entende, predestinação já é um conceito teológico já bem trabalhado, beleza, difícil também, né, sei lá, nos elegeu, qualquer uma coisa assim mais suave, o leitor mediano, ele vai do médio para baixo, né, que não seja ali um erudito em língua portuguesa e tal, ou em conhecimento teológico, ali, beleza, dá para entender, nos predestinou, alguma coisa antes, não sei o que, nos predestinou para filho de adoção. Adoção é um conceito que conhecemos, uma pessoa sabe o que é uma adoção, um filho foi adotado, adotou alguém, e a pessoa mesmo pode ter sido adotada, ela sabe exatamente, naturalmente, o que é o conceito de adoção, né? Então, nos adotou, nos predestinou para filhos, né? Filhos, uma relação de pai e filho ali, claro, bem tranquilo o texto, dá para entender, por Jesus Cristo, né, a forma que Deus encontrou ali, né, foi através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vontade, as pessoas medianas, do médio para baixo, ela não saberia claramente o que seria vontade, mas entende que é alguma coisa que eu quero fazer, e eu faço ou não faço, enfim, né, mas o conceito mais elaborado de vontade, talvez uma discussão mais filosófica sobre isso, a pessoa claramente não entenderia muito bem, mas dá para entender, todo mundo sabe aí, assim, no senso comum, que seria vontade, tá? Então, segundo a vontade de Deus, ele nos elegeu, nos predestinou. E só que é segundo, né, segundo o beneplácito dessa vontade. Quando você pega essas Bíblias antigas, esse aqui é um dos exemplos que a pessoa ela não vai entender. Se você pegar uma pessoa não estudada, não teologicamente estudada também, e até dentro da língua portuguesa, uma pessoa com um nível de conhecimento baixo, né, essa pessoa não vai entender isso aqui nunca, em lugar nenhum, nem que a pessoa diga, isso aqui é muito fácil, é fácil entender. Não é. Se você não pesquisar aqui antes de ler beneplácito, você não vai saber o que é um beneplácito. Aí você tem aquela questão também, por exemplo, eu vou traduzir isso aqui como beneplácito, claro, não é uma crítica nesse sentido que não deveria ser traduzido. Estou falando que é uma tradução, uma palavra ali que você vai ter dificuldade de entender, não é alguma coisa simples que você conclui pelo contexto, que você conclui olhando o texto, não é fácil assim. Beneplácito, o que é um beneplácito? Né? O que é um beneplácito de sua vontade? Beneplácito, o que seria o beneplácito? Né?
A pessoa vai entender o que de um beneplácito? Nada. A menos que ela vá para um dicionário. Tá, beneplácito o que é? Pega lá, sei lá, prazer. Alguma tradução coloca lá, segundo o prazer da sua vontade ou algo parecido. Prazer, ok. Talvez não seja uma tradução excepcional ou literal do texto, né? Que aqui entra naquela discussão das traduções literais, a tradução mais dinâmica, né? Que traz a tradução literal, ela... Claro que você não tem em português uma tradução 100% literal, mas você tem uma tradução como essa aqui, a corrigida, que ela é mais literal nesse sentido, né? Então ela vai trazer ali o que está no texto grego, né? E ali aquelas expressões truncadas, uma tradução mais antiga, ela passou por várias revisões aí, até bem recente, mas tudo bem. O certo é que essa tradução, que é muito usada hoje, a maioria dos cristãos, eu diria, no Brasil e em muitos lugares, é uma tradução de difícil compreensão. Aí você vai recorrer ao quê? Vai orar, vai pedir ajuda do Espírito Santo para entender o que é isso? Não sei. Mas é uma tradução de difícil compreensão. E aí você tem uma tradução tradução dinâmica, que é uma tradução que se preocupa mais com o leitor. Quem vai receber esse texto aqui? Como que ele vai compreender? Qual é a melhor forma dele compreender isso aqui? Então aqui você entra naquela discussão que nem sempre uma tradução direta, literal, de alguma coisa, de um texto ou de outro, ela é uma tradução fiel, mas em termos de sentido, às vezes ela peca um pouco, né? Claro, né, hoje algumas pessoas sabem que é um beneplácito, né? Aí você vai para o dicionário, o que seria um beneplácito? Propósito, né? A NVI, ela traduz isso lá como propósito. Segundo o propósito de sua vontade, né? Segundo o propósito, era a intenção de Deus fazer aquilo, era a vontade de Deus fazer aquilo ali. Beleza, né? Você já chega numa compreensão melhor daquilo ali. Agora, um falante de língua portuguesa, que não é um professor de língua portuguesa, não é um erudito em teologia, o que é um beneplácito? Qual o sentido de beneplácito, gente? Como que a pessoa vai entender o que é um beneplácito, né? Essa questão. Isso, como eu disse, não é uma crítica, assim como fosse um crítico que odeia a corrigida. Eu mesmo uso, sou usuário, estou usando aqui, gente, aqui, ó, estou usando aqui, né? Tá aqui, a Bíblia usada. Eu uso bastante, minha igreja usa ainda muito essa Bíblia, assim, a Bíblia padrão da minha igreja, da congregação onde eu participo, né? Então não é uma crítica nesse sentido, mas é uma coisa difícil de se compreender. Aí as pessoas fazem uma maldade pior ainda, que é pegar uma Bíblia corrigida, entregar para uma criança, né? Transforma aquelas Bíblias infantis, a capinha infantil e tal, e passa para a criança uma Bíblia com uma linguagem pesada assim. A criança vai entender alguma coisa? Não. O adulto não vai entender também, não. Então, por isso o título vi porque ninguém entende a Bíblia Almeida corrigida, né? Claro, essa questão é mais uma observação geral, mas aqui eu trago especificamente a Bíblia corrigida, que é uma das primeiras aqui, né, que a gente tem a abordagem, né? Então é isso. As pessoas não entendem, às vezes, porque a linguagem é difícil de ser entendida. Então comenta aí se você sabe o que é um beneplácito. Você sabe o que é um beneplácito? Já compreendeu o que é um beneplácito, né? Teria aqui no dicionário, em língua portuguesa, no teológico, no grego, tal, para extrair o sentido de beneplácito. Beneplácito tem vários sentidos no texto bíblico, mas aqui foi traduzido como, aliás, a palavra grega para isso tem vários sentidos, aqui foi traduzida como beneplácito. E como eu disse, várias traduções fazem exatamente a mesma coisa aí. Essas traduções modernas, mais recentes, elas tendem a fugir disso aí, porque elas são mais alinhadas ao sentido. Como é que o leitor vai entender isso aqui, né? Então é isso. Você sabe que é um beneplácito, comenta aí se você concorda com essa análise, com essa questão. Você já prestou atenção que essas Bíblias, elas têm uma linguagem difícil, uma linguagem mais erudita, né? Não é aquilo que talvez os reformadores pensaram, né? Uma Bíblia direta para o povo, né? Porque cada região tem um povo com uma cultura diferente, e cultura aqui entendida no sentido educacional, né? Não no sentido do âmbito cultural em geral, né? Que não tem uma cultura melhor do que outra nesse sentido, mas em termo educacional tem povos que têm um nível de educação maior do que outros, claro, né? Tipo, é só fazer o cálculo da população, quem tem o ensino fundamental, quem é analfabeto, esse tipo de coisa, quem tem curso superior, você vai chegar a essa conclusão aí, que em algumas sociedades as pessoas elas têm um nível cultural, que em parênteses educacional, bem maior do que outros, né? Então, em um país de terceiro mundo, né, um país emergente, que você tem uma população com nível escolar baixo ainda, como que você vai entender beneplácito, né? E antigamente, né, lá perto de 1950, né,
ali em 1960, que é quase a metade da população brasileira vivia na roça ainda, né? Era analfabeta. Como entender beneplácito? Essa questão, né? Então fica esses desafios aí, essa observação concernente aí o tal do beneplácito aplicado aí em Efésios capítulo 1, versículo 5, né? Beneplácito no sentido de propósito, no sentido de prazer, fim, né? Você tem outras traduções que melhor esclarecem o que seria um beneplácito, assim, pelo menos para você pegar aquele entendimento inicial dele, né? Então é isso, obrigado por ter chegado até aqui, até o próximo vídeo também, sobre outras questões relacionadas à Bíblia corrigida aí. Então essa é a razão porque as pessoas não entendem aí a Bíblia corrigida, ao meio da revista corrigida. Valeu, fui.